Bom dia, nono ano. Iniciando mais uma aula de matemática, o nosso assunto é radiciação e nós temos exercícios para corrigir. Então, página 50, 51, para que a gente possa fazer, para que vocês possam acompanhar essa correção. Beleza, gente? Vamos lá, então. Letra A, turma. Eu tenho aqui uma raiz cúbica da raiz cúbica de 512. Então, a gente pode resolver isso de duas formas, turma. Uma é extrair as raízes de dentro para fora. Então, seria eu pegar essa raiz cúbica de 512, em alguns casos vai ter raiz exata, tá bom? E nesse caso tem, e depois o resultado fazer a raiz cúbica de novo, tá? Então, resolver a raiz de dentro para fora, extrair a raiz de dentro para fora é uma opção. A outra opção é multiplicar os índices e escrever isso tudo aqui, ó, em um só radical, ok? É o que eu vou optar. Então, olha só, eu vou colocar em um único radical, vou repetir o radicando, que é o 512, e aí a gente multiplica os índices. Eu tenho o índice 3 e índice 3, 3 vezes 3, 9. Ficamos, então, com raiz nona de 512. O que a gente faz agora? Pega o 512 e decompõe em fatores primos. Peguei aqui o rascunho. 512, turma, ó, é número par por 2, né? Por 2. Meus amores, fiz aqui a decomposição em fatores primos, a gente foi dividindo por 2, né? Todos os resultados eram par. E aí eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Turma, 512 fatorado é 2 elevado à nona potência, ok? E aí a gente já sabe que quando eu tenho índice e expoente iguais, cortou, resultado 2. Acabou. Moleza, letra A, né? Na letra B, eu bem troquei os índices, galera. Aqui era a raiz quadrada e o de dentro era a raiz cúbica, tá bom? Mas como eu vou multiplicar, vai dar na mesma ali, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, porque eu também vou fazer a opção de colocar, escrever em um só radical, tá bom? Multiplicando os índices. Então, ficamos com raiz sexta de 1.600. Lembrando que quando não tem índice, o índice é 2, tá bom? Mas aqui, ó, se você olhar na apostila, era o contrário. A raiz quadrada estava do lado de fora e a raiz cúbica dentro. Gente, decompondo o 1.600 por 2.800, por 2.400, por 2.200, por 2.100, por 2.50, dividido por 2.25, agora é por 5 que vai dar 5, por 5 que vai dar 1. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta e 5 elevado ao quadrado, né, galera? Então, vamos lá. Ó. Raiz sexta. Quem é o 1.600? 2 elevado à sexta potência vezes 5 elevado ao quadrado. Correto, turma? Ó, índice 6 com expoente 6. O 2 saiu. Ok? O 2 sai de dentro do radical. O 5 elevado ao quadrado fica. Então, eu tenho raiz sexta de 5 elevado ao quadrado. Quem tem índice e expoente iguais, corta. Então, esse 2, esse radicando, sai de dentro do radical, ok? E o 5 ao quadrado fica. Professora, acabou ali? O resultado é 2 raiz sexta de 5 elevado ao quadrado. Galera, eu ainda consigo simplificar.
Eu tenho aqui, ó, índice e expoente. Ambos são múltiplos de 2, né? Então, eu consigo simplificar por 2 aqui, tá? Vou repetir esse 2 aqui, ó, que tá do lado de fora. Raiz sexta dividido por 2 virou uma raiz cúbica de 5. Agora sim, não dá para simplificar mais, tá? Esse é o resultado da letra B, nono ano. Beleza? Letra C. Notem, turma, ó, letra C nós temos aí 3 radicais, né? E cuidado para não somar, é multiplicação dos índices. 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar raiz oitava. Então, eu tenho aqui índice 8 de 4 elevado à quarta potência. Tudo bem? Eu posso e devo, né? Eu consigo aqui, ó, simplificar índice e expoentes. Índice e expoente, ok? Esse índice que era 8, tô simplificando por 4, vai virar raiz quadrada. Esse 2 nem precisaria colocar. Raiz quadrada de 4 elevado a 1. Turma, esse 1 aqui também não precisaria colocar, né? Raiz quadrada de 4. Molezinha, gente. Raiz quadrada de 4 é 2. Isso é um número quadrado perfeito, né? Terminamos a letra C. Letra D. Turma, ó, raiz quadrada da raiz quadrada. Vou começar aqui, ó, arrumando esse pedacinho, ok? Então, vamos lá, ó. 20 mais 2 vezes 2, 4. Então, ficamos com uma raiz quarta de 625. Deixa eu aumentar aqui meu radical, que ficou pequeno. Beleza, raiz quarta de 625. Professora, se eu quisesse fazer aqui a raiz quadrada de 625, eu poderia? Poderia. Quem já sabe que isso é um quadrado perfeito, poderia. O resultado teria que extrair a raiz quadrada de novo, tá bom? Ó, então o que eu fiz? Multipliquei aqui os dois índices, ok? Raiz quadrada e raiz quadrada virou raiz quarta, molezinha. 625, vamos decompor, né? Dividindo por 5. Gente, só para lembrar lá os critérios de divisibilidade, número ímpar não é divisível por 2. Para ser divisível por 3, que é o próximo número primo, tem que fazer a soma dos algarismos. 6 mais 2 é 8 e 8 mais 5 dá 13. Então, fazendo a soma dos algarismos, dá 13. Ou seja, também não é divisível por 3, né? Só para relembrar. Então, terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Beleza? A divisão dá 125, que dividido por 5 vai dar 25, que dividido por 5 vai dar 5, que dividido por 5 vai dar 1. 5 elevado à quarta potência. Então, 625, já fiz a decomposição em fatores primos. Estou fazendo aqui no passo a passo, né, galera? Ó, é 5 elevado à quarta potência. Moleza, professora. Índice e expoente iguais, ok? Fiquei com raiz quadrada de 20 mais 5, né, turma? Deixa eu chegar minha folha para cá. Raiz quadrada de 25, que é quadrado perfeito, e a raiz quadrada é 5. Esse é o resultado. Vou fazer assim para ficar bonito. E aí, gente, vocês estão acertando? Vamos para a letra E agora. Letra E. Raiz quarta, né? Vou colocar tudo aí, escrever no mesmo radical. Raiz quarta de 6.561. Ai, gente, eu já vou decompor aqui esse número enorme. 6.561. Ímpar não dá por 2, né? Ó, 6 mais 5, 11. 11 mais 6, 17, 18. Nossa, que horror. Dá para dividir por 3, tá bom?
2.187. Vou fazer a soma dos algarismos para ver se dá por 3, hein? 2 dividido por 1 é 3, 3 mais 7, pulei para cá, 10, 18. A soma dos algarismos deu 18. Isso significa que 18 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Professora, e como que faz para dividir? Galera, ou você divide de cabeça, tipo 21 dividido por 3 dá 7, 8 dividido por 3, o mais próximo é 2, né? Aí sobra 2, 27 dividido por 3 é 9. Ou se você não sabe dividir de cabeça, você tem que ir lá no cantinho fazer essa divisão, né? Calculadora, vocês sabem que nunca é o ideal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Ficamos com 3 elevado à oitava potência. Ó, 3 elevado à oitava potência. Tudo bem? Eu posso reescrever, nem vou fazer assim 3 elevado à oitava potência. De 4 em 4, né, gente? Ó, vou pegar aqui de novo. Já que o meu índice é 4, eu vou aqui juntar de 4 em 4, tá bom? Porque o índice do meu radical é 4. Então, juntei de 4 em 4, eu tenho 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Molezinha. Os dois fatores dentro do radicando saíram do radical. 9 é o resultado. Letra F, raiz quarta vezes raiz quadrada. Meu índice é 8. Vamos decompor o 128. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu não tenho, né, gente? 128. Participação do Otávio me gritando, gente. Fazendo a decomposição, galera, olha só, do 128 dá 2 elevado à sétima potência, tá bom? Professora, esse expoente é menor que o índice, tá? Então, a gente não consegue fazer como fizemos na letra E. Então, a gente pode parar por aqui. Eu não consigo simplificar mais, tá? Então, letra F, raiz oitava de 2 elevado à sétima potência. Até aqui tranquilo, turma? Turma, letra G. Na letra G, eu não vou começar aqui multiplicando os dois índices dos dois radicais. Por quê? Porque entre os dois radicais, tá? Gente, a radical é só o símbolo, tá bom? Entre os dois radicais eu tenho um número. Aqui no caso desse numerador, eu tenho o número 5. Então, para o número 5 entrar no radical ali que tem o 6 dentro, eu preciso elevar o 5 ao expoente do radical, né? Então, olha só, esse 5 aqui, ele vai entrar dentro desse radical. Para ele entrar, eu preciso elevar ele ao quadrado. Tudo bem, turma? Então, ficamos com raiz quadrada da raiz quadrada de 6 vezes 5 elevado ao quadrado, ok? No denominador, ó, mesma coisa, raiz quadrada da raiz quadrada de 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Esse 4, para entrar nesse radical, ele precisa ser elevado ao índice do radical, que no caso era uma raiz quadrada, então o expoente dele vai ser 2. Beleza, até aqui, né, turma? O 6 dá pra gente decompor. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, eu fiquei com raiz quarta, ok? De 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Denominador, raiz quarta. Poderia ter botado isso tudo no mesmo radical também. 3
4 elevado ao quadrado, turma, é 16, né? Que é 4 vezes 4. Se você decompor o 16 lá naquela forma fatorada é 2 elevado à quarta potência. Vou colocar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, olha só, 4 elevado ao quadrado é 16. 16, porque isso aqui não está em fatores primos, né, gente? 4 não é número primo. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por que eu coloquei assim? Só para ficar mais fácil da gente visualizar, ó. Esse 2 pode ir embora com esse 2, esse 3 pode ir embora com esse 3, tá bom? Raiz quarta dividido por raiz quarta, claro, eu poderia colocar também tudo no mesmo radical. Já poderia ter feito isso. Ó, ficamos agora com 5 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo. Professora, e agora? Essa letra G tá meio feia, né, gente? Tá bem esquisitona. Ó, posso parar por aqui? Então, turma, ainda dá para simplificar um pouquinho mais. O 5 elevado ao quadrado, a gente consegue simplificar só o numerador, tá, gente? Ó, por 2 e por 2. Então, fica raiz quadrada de 5. Esse 2 aqui poderia ter ficado oculto, né? No denominador, eu continuo tendo a raiz quarta de 2 elevado ao cubo, ok? Gente, eu vou parar por aqui. A gente ainda não aprendeu a racionalização, então a gente pode deixar esse resultado. A minha iluminação não tá tão boa, né, galera? Mas eu espero que vocês tenham entendido. A letra H, eu acho que ficou um pouco melhor. Raiz quadrada de 3. Eu vou começar multiplicando aqui, ó, esses dois radicais, tá bom? 2 vezes 2, raiz quarta de 2, tá? Aqui embaixo, por enquanto, eu vou só repetir. Raiz quarta de 3, raiz quadrada de 2. Beleza, nono. Por enquanto, eu só multipliquei esses dois índices, ok? Agora, eu vou colocar esse 3 aqui, ó, para dentro do radical e esse 3 para dentro do radical, ok? Quando eu tenho um número entre os dois radicais, eu preciso fazer isso antes de multiplicar os índices dos radicais, tá, gente? Então, beleza. Raiz quadrada, raiz quarta de 2 vezes 3 elevado à quarta potência. O expoente precisa ser do índice. Denominador, raiz quarta, raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Correto, turma? Até aqui? Fiquei com raiz oitava e raiz oitava, né, gente? Tá? Vou colocar tudo no mesmo, posso? Ó, porque todos os dois foram raiz de índice 8. Em cima, nós temos 2 vezes 3 elevado à quarta. Vou colocar assim, ó, o 3 elevado à quarta, porque acaba facilitando na hora da simplificação. E o 3 elevado ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui meu radical. Agora, olha, turma, 2 pode ir embora com 2. Tenho aqui, ó. Por que a gente corta? A gente corta porque é multiplicação. Porque 2 dividido por 2 vai dar 1, 3 dividido por 3 vai dar 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. O que sobrou pra gente? Eu tenho aqui, ó, uma raiz oitava de 3 elevado ao quadrado. Professora, parou por aqui? Não, ainda conseguimos simplificar, ó. Tá bom? Ficamos com raiz quarta de 3. E aí, meus amores, vocês conseguiram? Eu ia circular, mas acho que eu não vou conseguir. Ó. Acabamos a letra H, terminamos os exercícios. Vocês conseguiram fazer essa? Contem lá pra mim. Um beijo pra todos vocês.